O quê? Só pra depois a gente... Já deu pra gente, foi? É a claqueta? Passa aí. Posso dar? Vamos lá. Nós temos algumas histórias aí, né, nessa caminhada de jogos de Copa do Mundo, né, de competições. E história de rádio do interior, que o interior também é rico, né? Essas histórias pitorescas, engraçadas. Mas uma que nós vivemos na África do Sul me marcou muito. Eu vou contar duas em uma nessa aqui, porque tem outra engraçada também que aconteceu comigo com o Diego no último dia da Copa. Mas essa, de uma cidade chamada Durban, que fica no litoral da África do Sul, uma cidade onde o Brasil jogou com Portugal, fez lá o terceiro jogo daquela fase de grupo, o jogo foi 0-0, e a gente chegou um dia antes, passamos um perrengue danado, porque não havia reserva de hotel, a cidade estava lotada de portugueses, né? A maior colônia portuguesa na África lá. E aí a gente rodou pra caramba e já chegou no... O hotel que a gente encontrou foi já final da noite, entrando já quase na madrugada, 11h30 da noite. E aí a gente se instalou rapidamente e tentou sair para comer alguma coisa. E a gente andou de camburão nesse dia, pela primeira vez, né? Eu nunca fui preso nem em Limoeiro, que eu fazia umas coisas doidas lá em Limoeiro. E dessa vez a gente andou de camburão. Estávamos eu, Pedro Silva, Haroldo, Diego Pérez e Marcelo. E deixamos nossas coisas no hotel rapidamente, nós tomamos um banho rápido ali e saímos procurando um restaurante para jantar. Isso já depois que a gente se instalou, meia-noite, sabe, muito tarde, muita coisa fechada na cidade. A África 2010 era um pouco complicado. E aí a gente saiu andando na rua, conversando e andando e seguindo um percurso que o recepcionista do hotel tinha dado para a gente. E vamos andar. Chegamos num restaurante que não tinha mais nada, depois chegamos em outro, ou seja, andamos uns 30 minutos. Entramos, nos alimentamos, jantamos e ao sair, eu lembro de ter questionado se os meninos lembravam de onde era o hotel, para a gente voltar andando, né? Porque não tinha táxi, não tinha Uber ainda, eu acho que nem existia Uber 2010, não existia. E a gente ficou... não, vamos andando. Alguém disse que sabia, não lembro se foi Diego ou foi Marcelo. Aí vamos seguir. Vamos lá, vamos tentar voltar para o hotel, a gente vai chegar tranquilo lá. E andamos 10 minutos, 15, 20, 30. Quase uma hora a gente andando e eu, gente, nós estamos no sentido contrário do hotel. Isso aqui está errado. Não está. Ó, a gente está errado, não está. Vamos andar, desce aquela rua, entra lá. Eu brinquei. A gente está feito a música de Gil, né? Entra em beco, sai em beco. Eu sei que lá para as tantas eu disse, ó, a gente não está vendo ninguém na rua aqui. Eu vi uma pessoa em cima num primeiro andarzinho, assim, um sobrado, mas um cara lá olhou assim, sabe, meio atravessado, estranhou aqueles 5 cabos de noite, né, na cidade. E de repente eu vi uma sirene de polícia. Disse, pronto, agora sim. Pelo menos tem polícia, né? Vamos esperar. Aí eu pensei que eles iam passar na rua para alguma coisa, alguma ronda ou sei lá, uma perseguição. E aí ele parou do lado da gente, rapidamente assim, as portas se abriram, os policiais desceram, já desceram esbravejando, como se estivesse reclamando, né, falando inglês. E aí eu só entendia danger, e ele falando de perigo, e questionando, porque a gente estava ali, o que a gente estava fazendo ali. E aí Diego, que era mais desenrolado no inglês, né, falava com mais fluência, começou a conversar com ele, explicando que a gente tinha se perdido, né? Eu acho que o Diego falava, I'm lost, estou perdido. E o policial, deu para perceber que ele estava muito irritado, porque a gente estava num local que não era seguro, entendeu? E ele percebeu que a gente não era dali, né? Entendeu? Na cidade, a África do Sul tem muitos brancos, né? Tem brancos, mas muito mais negros. E a gente estava estampado na nossa cara, a gente não era africano, né? Não era sul-africano, né? A sorte que a gente estava com os crachás da Copa. Aí a gente se identificou, nós somos jornalistas, brasileiros, estamos cobrindo a Copa, tem um jogo amanhã, a gente está aqui. Aí, não, vocês não podem, falando inglês, vocês não podem ficar aqui, é muito perigoso, é um bairro perigoso. A gente vai levar vocês no hotel. Onde é o hotel? Aí a sorte que eu estava com um cartãozinho no bolso e disse para eles, ó, o hotel é esse aqui. Ele pegou,
viu o nome, disse, entra aí do Camburão. Eu disse, caramba. Ó, a gente ir na Copa do Mundo, né? A minha segunda Copa. E a gente ia andar de Camburão, da polícia da África, né? Da Brigada Africana. Sair do Brasil para andar de viatura policial. Mas digo, ó, é melhor do que ficar num bairro perigoso, né? Eu digo, ó, atrás eu não vou. Eu não vou nessa gaiola aí, não, porque essa gaiola aí é para bandido, viu? Eu acho que o Marcelo Cavalcante que foi. Eu não lembro se foi ele, mas acho que sim. Aí entrou o Marcelo, eu fui sentado na frente, Diego, Pedro, Haroldo, e aí nós voltamos para o hotel. O cara conseguiu, pelo nome, chegar no hotel. Depois de uns 20, 25 minutos ele chegou no hotel. Aí e no percurso eu ia imaginando como a gente estava andando errado, né? A gente estava sentido contrário. Ao invés de voltarmos para a orla, onde era o hotel, a gente estava sentido entrando no bairro. A gente ia andar a madrugada toda. Aí eu lembro que ele desceu rapidamente, a gente desceu no hotel e ele foi direto no recepcionista. E esbravejando mesmo assim, falando alto e dizendo para ele que ele errou em liberar a gente sem orientação. Como recepcionista do hotel, ele era responsável pelos hóspedes e devia ter orientado a gente ou ter dito a hora para voltar ou como voltar, entendeu? E ele deixou a gente, né, ao léu, né, para encontrar um restaurante de noite, numa cidade que a gente não conhecia. E acabou assim, com o esporro que ele levou grande do policial, e a gente, graças a Deus, voltou para o hotel de Camburão mais seguro, né? Até certo ponto seguro. E nessa mesma Copa, no último dia de Copa do Mundo, eu lembro que o Diego Pérez me chamou e disse, hoje é o dia da gente fazer as fotos com os famosos que estão aqui. Aí estavam lá muitos jogadores antigos comentando para as TVs, eu lembro de Jorge Campos, aquele goleiro espalhafatoso do México, estava lá. Ivan Zamorano, aquele atacante chileno, né? E a gente começou a andar, fazendo foto com alguns jogadores, comentaristas, no último dia de Copa, ele com aquela câmerazinha. E eu lembro que nessa hora eu estava com a câmera fazendo a foto, e ele parando, aí ele abraçou um cara assim que ia passando na hora, e só vi ele dizer assim, Zamorano, uma foto, Zamorano, aí já abraçou eu, já fiquei pronto para... Porque tinha que fazer rápido, os caras estavam passando para os estúdios, né? Aí, quando ele abraçou o cara, que ele olhou assim para a câmera, que eu estava assim, aí o cara olhou para ele e fez, eu não sou Zamorano. Aí eu disse, mas vai fazer a foto assim mesmo, bora. Para não perder tempo. Tirei, o cara saiu. Não é Zamorano, ele confundiu. Ele confundiu, era um cara lá, um outro cara que estava no estúdio dele, mas não era ele. Mas parecia o cabelo. Aí a gente saiu rindo assim, mas foi divertido. Esse dia o último dia de Copa. Afora, essa Copa teve de tudo. Essa Copa teve um passeio no safari. Um safari mais curto, não é o Parque Kruger, que é aquele grandão, né? A gente foi num chamado Parque dos Leões. E aí eu lembro que estávamos dentro de um carro, uma van que disponibilizavam lá para a gente percorrer. E aí... Marcelo gravava muito vídeo pro blog do torcedor na época. Tem até os vídeos aí no YouTube, aí, gravando, não sei se esse tá. E aí Edinaldo começou a falar durante o vídeo, quando ele viu os Leões, Edinaldo Santos se empolgou nesse dia. Edinaldo estava nesse passeio, não estava no Camburão, mas nesse passeio ele estava. E aí Edinaldo começou a dizer, eita, ó, que leão do c****. Aí o vídeo, aí Marcelo, para pedir ele parar, não quis falar no vídeo, meteu uma cotovelada, foi mesmo no ovo dele. Aí no vídeo aparece ele falando, olha que leão do c... Parou na hora que ele deu a cotovelada nos testículos de Edinaldo Santos. Mas foi essa história da Copa da África do Sul, uma Copa diferente, né? Porque teve aquelas vuvuzelas malditas. Eu ainda trouxe duas vuvuzelas daquela para casa. Me arrependi também, porque meu filho era pequeno na época, o que nasceu em 2004, tinha 6 anos, ele ficou usando dentro do condomínio, coisa não parava. Me dê isso aqui, pelo amor de Deus. Já basta o que eu vi na África, todo jogo que a gente ia, acho que vocês aqui acompanharam também, porque na TV vazava, né? O som muito alto das vuvuzelas, que é uma tradição deles nos jogos, né? Enfim, foi uma Copa assim que ficou marcada por várias histórias. Gol!